Show? Bem, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui na Ponte de Ferro, eu irmão Alexandre, mais uma vez com essa responsabilidade, né? De pregarmos a palavra de Deus. É uma missão árdua, né, para todo mundo, a Bíblia, até porque Jesus responsabilizou a sua igreja por sermos testemunha dele. É um trabalho bom, gostoso, maravilhoso, mas é difícil, viu? Proporciona muitas lutas, problemas que surgem da parte do diabo, usando os filhos deles contra nós. Muitos anos que eu prego essa palavra, eu sei que o caminho é árduo, é difícil, é estreito. Sabe que como represália do diabo, do sistema, onde eu moro, no Alto do Brasil, Rua Alto dos Calçados, 247, fizeram a escadaria de todo mundo e não fizeram a minha. E agora, a Compesa inventou de não querer colocar o número atual do medidor na conta. Não existe lei que favoreça eles. Mas é o Brasil. Faz mais de 40 anos que eu sou perseguido, mais de 40 anos que já mataram minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, a mim. E vivo assim nessa perseguição. Aqui tem o maior prazer de perseguir quem é direito, quem é cidadão. Esse é o Brasil. Se fala tanto na Constituição, mas ele mesmo passa por cima. Assim como Jesus apresentaram a ele uma mulher adúltera, Jesus olhou para ele assim, quando ele apresenta aquela mulher, estava faltando um adúltero. Mas ele queria pegar Jesus em um fracasso para acusar Jesus. E Jesus sabia. Aí então Jesus olhou para ele e disse assim: aquele que não tiver pecado é o primeiro que atire a pedra sobre ela. E todos eles foram-se embora, do menor ao maior. Então aqui o Brasil é assim. Aí uma guerra aí, entre aí Trump e o Supremo, tudo por causa de uma democracia. Mas aqui a democracia é só aqui na teoria, na prática, meu irmão. Eu estou aqui pregando, não é porque eles querem não, é porque Deus está comigo e Deus me chamou para isso. Senão eu já estava desovado há muito tempo. Então, meu amigo, mais uma tarde estamos aqui, meu amigo, com o maior prazer de trazer uma palavra da parte de Deus que poderá transformar a sua vida. Uma palavra que ela não é desconhecida na sociedade. Um nome que não é desconhecido e ao mesmo tempo é desconhecido. Aqui no Brasil chamamos de Jesus. Em outros cantos se chama de Yeshua. Como é? Mas ele é conhecido e desconhecido. Conhecido para aqueles que o aceitaram. Conhecido para aqueles que abandonaram o mundo. Conhecido que reconheceram que era um pecador e que precisava dele para ser absolvido do juízo e da condenação e da morte eterna. E desconhecido porque ele é rejeitado. Ninguém quer saber dele. A maioria das nações do mundo, do homem, não quer saber de Deus, não quer saber da sua criação. Tem o maior prazer das coisas desta vida, das coisas deste mundo. Tem o maior prazer em satisfazer o desejo da sua carne. Pois existem duas leis. A lei do Espírito e a lei da carne. O que deve prevalecer na vida do elemento humano é a lei do Espírito. Aí você pode me perguntar, irmão, que lei do Espírito é essa? Quando você cumpre a lei do Espírito, você não mata, você não rouba, você não adultera, você não espanca a sua esposa, você não mata, não destrói a fauna nem a flora, você não tem prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro. Porque isso aí é um indivíduo, meu amigo, que está totalmente afastado da comunhão de Deus. O pecado é um mal terrível que proporcionou e tem proporcionado toda essa miséria, todo esse sofrimento na vida da raça humana. E por fim, a condenação eterna. Mas o prazer de Deus é que esse evangelho, ele chega aos quatro cantos da terra. Aí perguntaram, mestre, quando será o fim do mundo? Aí Jesus enfatizou que esse mundo chegaria ao fim
quando esse evangelho fosse pregado até os 4 cantos da terra. Há uma necessidade de toda criatura ouvir a palavra de Deus. Por que há essa necessidade? Porque você não poderá se apresentar no dia do juízo e dizer para Deus e para Jesus que você nunca ouviu falar dele, que você nunca ouviu falar que alguém um dia morreu na cruz 2000 anos atrás. Você não vai poder chegar para ele e dizer que não ouviu essa palavra depois do seu ministério, depois da sua morte e depois da sua ressurreição. A não ser aqueles que morreram antes na graça e na lei. Esses que morreram na lei, antes do seu nascimento, ele pode dizer. Mas mesmo assim, Jesus desceu à parte mais baixa da terra. Há muito estudioso que diz que Jesus foi informar a sua vitória. E há outro que diz que Jesus foi pregar o evangelho para eles. Mas eu sei que dizer que Jesus deixou o inferno vazio. E a Bíblia diz que quando ele ressuscita, muitos ressuscitaram com ele, os corpos dos santos, e foram vistos pela cidade. É uma demonstração, uma prova de que ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, os soldados romanos estavam lá no sepulcro vigiando para que a ideologia dos fariseus, de Caifás e de Anás, era que os seus seguidores iriam roubar à noite o corpo de Jesus Cristo e colocaram os soldados romanos lá para vigiar, para ver se os soldados romanos realmente, ou os seus seguidores, haveriam de roubar o corpo de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Apareceu 2 anjos que removeu a pedra. E os soldados romanos viram aquele movimento. Eles não tiveram força de ficar em pé. Que os anjos se apareceram e removeram a pedra e Jesus ressuscitou. Então o que ficou lá resolvido entre os soldados e os sacerdotes é que na verdade os soldados viram os anjos e contaram para eles, então foram comprados, eles se venderam, receberam propina para ele manifestar que Jesus não ressuscitou, mas que eles foram roubados pelos seus seguidores. Mas ele não podia de forma alguma anular o que estava escrito a respeito de Jesus, que no 3º dia ele haveria de ressuscitar. Aí Jesus agora aparece aos 11 apóstolos. Entre um deles estava Tomé, que não cria que Jesus havia ressuscitado. Aí Tomé disse, olha, para os seus amigos, para o apostolado, se eu não ver, se eu não tocar nas minhas mãos, nas dele de modo algum eu crerei. Jesus apareceu, deu-lhe uma saudação, saudou a todos e olhou para Tomé e disse, Tomé, vem cá, coloca aqui o teu dedo, a tua mão aqui. Ele colocou. Jesus deu uma lição, chamou a atenção de Tomé. Tomé, seja crente e não incrédulo. Então ele não podia anular de maneira nenhuma a ressurreição de Cristo. Porque ele convida, havia dito aos apóstolos que ele ao 3º dia haveria de ressuscitar. E quando ele ressuscita, houve um grande alvoroço, porque queriam mudar totalmente a verdade do que acontecera naquele dia, no 1º dia da semana. Foram subornados, foram vendidos, mas não puderam mudar a verdadeira história. Jesus apareceu, Jesus curou enfermo mais depois da sua ressurreição, mais do que quando ele estava no seu ministério público. A ressurreição de Cristo se deu no 1º dia da semana. E a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou para nunca mais morrer.
Ele ressuscitou, dando uma prova de que a promessa dele, que quando ele subisse para o Pai, no capítulo 14 de João, ele viria outra vez, porque isso é uma demonstração, uma prova que haverá uma primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, vai ressuscitar também com esse mesmo corpo que foi sepultado, assim como Jesus apareceu como o mesmo corpo que foi sepultado, e ele apresentou a Tomé. Olha aqui, Tomé, a minha irmã furada, Tomé. Agora haverá uma metamorfose. Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, que esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, passará por uma transformação, passará por um revestimento, deixará de ser animal, deixará de ser corrupto e será incorrupto. Isso denota o quê? Que nunca mais sofreremos nenhum dano. Enquanto nós estivermos aqui, mesmo nascido de novo em Cristo, estamos sujeitos a um câncer, uma cegueira, de ser atropelado, ou perder uma perna, a perder um pé, a perder um olho ou os dois, ou pegar um câncer, ou qualquer tipo de doença. Mas após a ressurreição, o pecado não terá mais poder, não terá mais domínio nesse novo corpo que Cristo nos dará após a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Porque em primeiro lugar haverá a ressurreição, em segundo lugar haverá o arrebatamento. São aqueles que não passarão pela morte. O que esse mundo tem para oferecer ao homem? Tudo que esse mundo tem aqui vai ficar aqui mesmo, vai passar pelo fogo, vai ser destruído. Salomão disse que tudo aqui é passageiro. Passa a idade, passa a riqueza, passa as estações. Nós estamos, meu amigo, de janeiro a dezembro, dentro desses meses. Há meses que há uma festividade de carnaval, há meses que há uma festividade de São João, há outro que há uma festividade de Natal, de Réveillon, mas tudo passa. Não há nada de novidade, tudo é a mesma coisa. As coisas que aconteceram lá na época de Noé são as mesmas que acontecem hoje nos nossos dias contemporâneos. A maldade do homem, a perversão do homem, no DNA do homem foi contaminado pelo pecado de Adão. O homem agora passou a escolher, a viver uma vida absoluta. O homem agora, em vez de ter Deus como centro, ter Deus como seu Senhor, o seu Deus, ele coloca o homem no centro de tudo. Ele agora não está preocupado, não é de adorar uma imagem de escultura, não. Agora ele está preocupado é de adorar um homem. É o homem no centro de tudo. É a ideologia humana querendo desfazer da verdade e da palavra de Deus. É o homem lutando com o que ele conquistou em uma faculdade para menosprezar e desfazer a palavra de Deus. Mas foi pela palavra de Deus que nós conhecemos os céus e a terra. É pela palavra de Deus que você passou a conhecer que Deus existe. É pela palavra de Deus que você passou e conhece que Jesus Cristo, Ele morreu e que está vivo. É pela palavra de Deus que Ele tem transformado vida. Palavra de Deus, meu amigo, é o próprio Jesus Cristo. Palavra de Deus, ela nunca fica velha. A traça, o ferrugem, o tempo não pode acabar ou destruir ela, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo. Foi a palavra que Deus usou para criar os céus e a terra. Eu quero te dizer uma coisa, tudo aqui é passageiro, tudo passa. As coisas aqui não têm valor algum. Elas só têm valor para você enquanto você estiver com vida. Depois que você morrer, você não vai poder levar a sua riqueza. Depois que você morrer, você não vai poder levar a sua casa. Depois que você morrer, você não vai poder levar o seu status. Depois que você morrer, você não vai poder levar nada do que você adquiriu aqui. A sua fama. Alô.
A morte, eu quero te dizer que a morte não é o fim de tudo. A morte é o início, aonde todo ser humano que morrer sem Cristo, ele vai se apresentar perante ao tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nesse tribunal de Cristo, Jesus estará sentado lá com o livro das obras. E neste livro, sua biografia, a sua história está nesse livro. E você não poderá negar. Quando você for chamado na presença dele, e ele agora lê o que contém naquele livro a seu respeito, porque você estará diante de um Deus. Você não poderá comprar ele com a sua riqueza, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria, com o seu nome no topo da fama. Você pode ser um grande jogador, um grande cantor, um grande escritor. Você pode ser um grande cientista. Mas o seu título, você não poderá apresentar a ele o seu anel, nem a sua carteira, nem o seu diploma, para absolver você da condenação eterna, não. Essa coisa só vale para aqui, para o mundo. Você só vai ter um lugar de destaque aqui neste mundo. Aqui você passa a ser conhecido, aqui você passa a ser aplaudido, aqui você passa a ser bem recebido, aqui você se destaca. Agora lá no céu, para você se destacar, é preciso você passar por uma regeneração. É preciso você passar pelo novo nascimento. É preciso você repudiar as coisas deste mundo. É preciso você aborrecer o mundo com a sua corrupção. Não é difícil, não. Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus morreu por nós na cruz. E quando ele morre na cruz agora, ele desfaz. O diabo usurpou o governo, o trono de Adão, do governo que Deus havia dado a ele por meio do engano. Mas Jesus Cristo conquistou o governo por meio legal. Foi um guerreiro mais hábil e sem pecado. Conquistou o que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden, que era a comunhão, que era a infinidade, porque Deus criou o homem finito, não criou o homem para morrer, não criou o homem para viver nessa situação que o homem hoje vive. Humilhado, desprezado, numa cadeira de roda, cego, no hospital do câncer, confinado numa cadeira de roda, confinado no hospital, confinado numa cama. Deus não criou o homem para o homem vestir uma saia, nem vestir um cuecão de couro. Deus não criou o homem para ser adúltero. Deus não criou o homem para ser mentiroso. Deus não criou o homem para ter prazer em derramar sangue. Deus não criou o homem para ter prazer em matar a mulher e mulher grávida. Deus não criou o homem para o homem ser idólatra, para o homem ser feiticeiro, para o homem ser mentiroso, para o homem ter prazer nas coisas imorais e nas coisas depravadas, nojentas e imundas que o mundo tem oferecido para o homem. Você observe que quando Deus acabou de criar o homem, Deus se manifesta a ele. E logo após, resumindo, Deus dá uma mulher, uma companheira para ele. Mas ele vivia numa dispensação de inocência e de pureza, ele podia se relacionar com Deus. Mas ele agora foi advertido que ele poderia viver todo o tempo naquele oásis desfrutando das beneficências de Deus, da criação divina. Agora, dentro dessa condição, que ele jamais pudesse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era a regra, era a condição apresentada pelo seu Criador. Mas existia aí um oposto. O diabo, que até então Adão e Eva não tinham conhecimento da sua existência. Quem existia Satanás, quem existia o diabo. E o diabo agora aparece numa forma de uma serpente. E começa agora aquele diálogo entre ele e Eva. Em resumo, ele engana a Eva é enganada, come do fruto. E quando ela come do fruto, Adão vai chegando, ela pega o fruto lá para Adão. E Adão voluntariamente come do fruto. E quando ambos comem, eles agora observaram que estava à noite e tiveram vergonha de se apresentar diante de Deus. Deus, na sua onisciência, sabia que ele havia pecado. Mas como era normal, todas as tardes Deus chamaram por nome de Adão. Nesse dia não foi diferente, não. Nesse dia Deus chamou por Adão.
E Adão não se apresentou, não teve pressa, não teve... Adão agora não teve mais aquela alegria, aquele prazer de se apresentar diante de Deus. O homem no pecado não tem prazer de se apresentar diante de Deus. O homem no pecado não tem prazer de obedecer a Deus. O homem no pecado não tem prazer nas coisas divinas. O homem no pecado não tem temor a Deus. O homem no pecado aborrece as coisas de Deus, a natureza, a criação, o seu semelhante. O homem desprovido de Deus é uma máquina movida não só pelos prazeres da sua carne, mas pelo diabo, que é o príncipe deste mundo. Observe uma coisa, o mal foi tão terrível que separou o homem de Deus. E Deus agora cumpre o que Deus havia dito a Adão. Se ele comesse, seria o fim daquele relacionamento, seria o fim daquela comunhão, seria o fim da sua inocência, seria o fim da sua pureza, seria o fim de ele permanecer no jardim do Éden. Mas Adão não deu ouvido para Deus. Adão não deu ouvido a Deus. Adão escolheu ser orientado pela sua própria consciência, pelos seus próprios desejos, que era de ser igual a Deus. Eva ainda foi enganada, Adão foi diferente. Ele sustentou o que justamente estava no coração dele e o que o diabo queria que ele fizesse. Agora veja as consequências. Deus disse para Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. Deus lança agora sobre o homem a maldição da morte. Todos nós, seja branco, preto, rico ou pobre, estamos condenados à morte. Iremos para o mesmo lugar, para a sepultura. Isso levando para o lado físico. Mas para o lado espiritual, você será levado para onde? Para o lago de fogo. No momento em que você morre, fala aí em Hebreu que foi proposto uma vez, o homem viveu uma vez só e depois disso ele segue para o juízo. E quando ele morre, o corpo dele fica aqui na terra. É como Deus tinha dito a Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. E a alma e o espírito dele se apresentam diante de Deus. E de logo após, Deus agora vai determinar para onde ele deve ir. Ele vai ficar lá no inferno. Porque o espírito e a alma e o espírito, elas são inseparáveis. Então ele vai sofrer lá, a alma dele, o espírito dele. Mas após a ressurreição dos mortos, na segunda, ele vai ressuscitar num corpo que ele morreu. E com esse corpo que ele nasceu, que ele morreu, ele vai ser julgado e lançado no lago do fogo. Portanto, ele vai sofrer na carne, ele vai sofrer no espírito e vai sofrer também com a alma. Por isso que a Bíblia diz em Amós que nesse dia o homem vai ter fome e sede, não fome de comer e não sede de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que aqui na terra você tem de tudo. Você tem um chopp, tem uma cerveja, você tem um telão, tem uma rede social, você tem um motel, você tem uma família. Você pode escolher o que você quiser, de acordo com a sua condição. Deus não obriga o homem a nada. Deus não vai se intervir na sua escolha. A sua escolha, quem deve fazer é você. E quando você escolhe o caminho do mundo, você estará sujeito à penalidade. E a penalidade é essa: é o homem ser julgado segundo a palavra de Deus em Apocalipse e lá em Coríntios. E o homem será lançado no lago de fogo. Aonde lá no lago de fogo não vai haver uma cama. No lago de fogo não vai haver uma rede. No lago de fogo não vai haver um hospital. No lago de fogo não vai haver nenhuma rede social. No lago de fogo não vai haver um telão. No lago de fogo não vai haver um chope. No lago de fogo não vai haver uma maconha. No lago de fogo não vai haver um motel. No lago de fogo não vai haver um chope. No lago de fogo não vai haver uma cidade. No lago de fogo você não vai poder ter um carrão. No lago de fogo você não pode fazer uma ceia natalícia ou comemorar o rebelião. Porque no inferno a Bíblia diz que não há dia nem noite e nem tarde.
Lá no inferno não há oxigênio, no inferno não há alimento. Você vai ter sede, mas não vai ter água. Você vai ter fome, mas não vai ter alimento. Você vai gritar, ninguém vai ouvir o seu lamento. Sabe por quê? Porque você deixou passar da sua vida o momento de você agarrar, abraçar a oportunidade da graça, do perdão de Deus, que Ele hoje está te oferecendo. Ele hoje está como teu Salvador, como teu defensor. Mas no dia do julgamento, Ele não poderá mais ser seu defensor. É lamentável que o homem no seu pecado, o homem com seu coração endurecido, que não é de se estranhar, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Não é que Deus tinha prazer de condenar o mundo, não, o homem não. Na presciência de Deus, na onisciência de Deus, Deus já sabe quem vai se salvar. Deus já sabe quem vai ser perdido. Deus já sabe quem vai se perder. É por isso que a Bíblia diz que os perdidos são como areia no mar, porque na sua onisciência Ele já sabe quem são os que irão para o lago de fogo e os que irão gozar do novo céu e da nova terra. Mas em Atos dos Apóstolos está escrito que a salvação foi manifesta a todos os homens. Deus não discrimina o preto, nem o branco, nem o rico, nem o pobre, nem o ladrão, nem o assassino, nem a lésbica, nem o gay, nem o traficante, nem o pai de família. O que Deus quer é que o homem reconheça que é um pecador. O que Deus espera do homem é que o homem reconheça que ele precisa dessa bondade, desse perdão, desse livramento que é o lago de fogo, que você chegar lá, passar um dia, você nunca mais quer voltar para lá, porque nesse lugar não há sol, não há lua, nesse lugar não há chuva, nesse lugar não há oxigênio, nesse lugar não há uma rede, um uísque, uma maconha, uma pedra, nesse lugar não há hospital, nesse lugar ninguém vai ouvir o seu lamúrio, o seu grito, o seu sofrimento, porque todos estarão na mesma condição. Esse é o aviso que João Batista ele avisava há 2000 anos atrás. Ele convidava a sua nação ao arrependimento. E dizia, arrependemos e convertemos. Há uma necessidade do ser humano se arrepender. Há uma necessidade do ser humano passar por uma reconciliação. Há uma necessidade do ser humano passar por uma transformação. Há uma necessidade do ser humano abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar o adultério, abandonar o prazer de matar, abandonar o prazer de vestir uma saia, abandonar o prazer de trair a esposa, abandonar o prazer de trair o marido, abandonar o prazer de proporcionar sofrimento para a esposa e para a família, abandonar o prazer de ter o desprazer de estar com a companheira e os filhos de lado. Tem pessoas que têm mais prazer de estar com as pessoas da rua do que com sua família. Despreza a mulher, despreza os filhos. Ele acha que a feira que ele faz, que deixa lá tudinho, é o tudo, mas a mulher e o homem precisam um do outro. Tanto Adão precisava da companhia de uma mulher, que ele sentiu falta e Deus deu a ele, como a mulher também sente falta e precisa da companhia do homem. É isso que eu estou dizendo, meu amigo. Palavra de Deus não é o mal que vem a proporcionar para a sociedade. A palavra de Deus é o mal que vem proporcionar para o diabo e o inferno. Porque Satanás, o diabo, a potestade do principado, ele não está de maneira nenhuma satisfeito ou alegre. Porque eu estou aqui pregando, porque Alexandre está também pregando. Ele não quer que ninguém pregue. Da mesma forma ele não queria. Ele fez de tudo para que Jesus não chegasse numa cruz. Ele fez de tudo para que Jesus não cumprisse a lei, para absolver o homem dessa condenação que foi lançada lá no Jardim do Éden. Por meio da sua mentira, por Deus do seu engano, que ele proporcionou, por meio de um diálogo com Eva. E quando eu vejo aqui as pessoas não dando ouvido, crédito à palavra de Deus, não ignoro não. Porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também será também a volta do Filho do Homem.
Sabe o que aconteceu nos dias de Noé? O homem estava nessa situação. Tinha prazer de vestir uma saia, tinha prazer de matar, de fazer injustiça, de adorar um ídolo. Tinha prazer de esquartejar, de comer carne humana, de vestir uma calcinha, um fio tal. É a mesma coisa da ideologia do pleno século XXI. Aí Jesus enfatizou que essa geração que é a quarta estaria na mesma condição. Não porque Deus quer, não é o prazer de Deus, mas é o homem que escolhe. Deus não tem prazer de condenar o homem. Deus não tem prazer de ver o homem no inferno, sabe por quê? Porque o homem é a semelhança de Deus. Quem tem prazer de ver o homem sofrendo? Quem tem prazer de ver o homem numa cadeira de roda? Quem tem prazer de ver o homem faltando uma perna ou dois braços? Quem tem prazer de ver o homem numa casa, funerário dentro de um caixão? Quem tem prazer de ver o homem catando lixo, papel? Quem tem prazer de ver o homem sendo enterrado na miséria, na pobreza, mesmo rico, mas desprovido da graça de Deus, é o diabo. O diabo tem prazer com o anticristo de proporcionar insatisfação para o ser humano por meio da injustiça. E a Bíblia diz assim, ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador. Deus vai pedir conta. Está escrito lá em Apocalipse que os grandes e os pequenos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é somente o pagador de papel, não é somente o catador de lixo, mas o bilionário, o trilionário, os imperadores de Roma, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta, porque a Bíblia diz, todo aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. Não é uma questão por ele ser bilionário ou rico ou pobre, não. A questão é que ele rejeitou a graça, ele rejeitou de nascer de novo, ele rejeitou de ser grato a Deus por essa fauna e a flora, por esse oxigênio, e por você estar trabalhando, e por você estar vivo, e por Deus estar te dando livramento, de você não cair debaixo do ônibus, Deus está te dando livramento para que você não possa ser assassinado, para que você não venha morrer. Uma coisa eu quero dizer, que lá no juízo, no grande tribunal de Cristo, ninguém poderá se defender. Ninguém poderá dizer a ele, Senhor, eu não fiz isso, eu não vi. Não haverá um defensor para lhe defender naquele dia, não. Jesus não estará como seu defensor, hoje ele está. A Bíblia diz que ele está de braços abertos te esperando. Ele não está preocupado com a dimensão, com a largura, com a cor, o tamanho do teu pecado, não. O que Deus espera do homem é que o homem se arrependa. E a pior infelicidade do ser humano, de uma humanidade pervertida, é quando ele não reconhece esses valores. É quando ele não reconhece o perdão de Deus, que é eficaz, que transforma, que absolve. O escritor diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que salvação é essa? É do inferno, é do lago de fogo. Em primeiro lugar, é você escapar do juízo, do dia do tribunal de Cristo, que você não vai se apresentar, não é a qualquer juiz não, é um juiz na sua essência, aquele que morreu na cruz, mas naquele dia ele não estará como aquele que foi crucificado, mas ele estará como Deus. E ele será rigoroso. Ele vai tratar a todos com rigor. É onde você vai se arrepender. É onde você vai chorar. É onde você vai parar para refletir, porque você vai ter tempo. Se eu soubesse que era assim, eu tinha ouvido a palavra que aquele irmão pregava. Muitas das vezes eu odiava ele, queria matar ele e arrastar ele. Muitas vezes eu ignorava o que ele dizia. Mas agora eu estou vendo a realidade. Sabe qual é a realidade, meu amigo? É o homem se deparar com um trono, com um juiz que não aceita suborno. Um juiz que vai julgar segundo a equidade com justiça. Um juiz que não vai apadrinhar a ninguém. Ele não tem um culpado por inocente e o inocente por o culpado. A tua solução é ele. Ele morreu por você.
ele morreu por assassino, ele morreu por ladrão, ele morreu pelo gay, ele morreu pelo traficante, ele morreu pela lésbica, ele morreu pelo adúltero, ele morreu pela adúltera, e nós temos uma prova disso, que apresentaram uma adúltera a ele, e ele olhou para a mulher adúltera e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Vá em paz, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Querendo ele dizer: tu tivesse sorte que eu estava aqui presente. Porque Deus usou a lei maior, foi a lei da consciência. Jesus disse para eles, acusadores daquela mulher: aquele que não tiver pecado, é o primeiro que atira a pedra sobre ela. Estava na mesma condição da mulher. Meu fator principal de o homem ser levado para o lago de fogo é quando o homem rejeita a graça, o perdão de Deus. É como o homem ignora que Jesus Cristo não nasceu em carne. Há muitos zombadores que procura desfazer, que procura menosprezar. Ainda tem a ousadia de dizer: desde que os meus pais eram vivos, dizia que ele ia voltar, ele nunca voltou, como está escrito lá em Pedro. Se você quer gozar, meu amigo, de uma nova terra, onde não há um cemitério, de uma nova terra, onde você não terá de sossego, onde você terá paz, onde você terá harmonia, onde você não será molestado, onde você não será assaltado, assassinado, roubado, traído, explorado, onde você não entrará mais no estado de decomposição, onde você não vai haver mais um cortejo fúnebre, onde você não vai ver mais uma casa funerária, onde você não vai ver mais um hospital, onde você não vai ver mais um cemitério, onde você não vai ver pessoas sendo assassinadas, espancadas, onde você não vai ver mais o hospital do câncer, porque não vai haver mais existir o hospital. É uma nova terra. Essa velha terra, a Bíblia diz que hoje ela geme com dores de parto. Mas está chegando o dia aonde o diabo, aonde Satanás, aonde a besta fera, aonde o anticristo, aonde o falso profeta, aonde a morte vai ser lançada no lago de fogo. O diabo vai ser sepultado, o anticristo vai ser sepultado. A morte é a última que vai ser sepultada, mas a morte também vai ser sepultada. O falso profeta, o anticristo, o diabo, os demônios, todos eles vão ser sepultados. Eles vão ser tirados das suas atividades e serão lançados no lago de fogo para sofrer eternamente. Mas essa situação, esse terror, Deus havia preparado para o diabo e seus anjos. Para o homem, Deus não tinha prazer de condenar o homem. Foi pela escolha do homem. Veja que o escritor diz assim, que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Aí vem agora a condição apresentada pelo narrador, pelo escritor. E todos aqueles que se esqueceram de Deus. Essa conotação faz com que nós entendemos de que o homem irá para o lago de fogo por causa da sua escolha. Porque ele escolheu. Ele se esqueceu. Ele preferiu amar a escolha deste mundo. Foi a escolha dele. Foi a opção dele. Portanto, meu amigo, estamos todavia aqui nessa tarde, trazendo uma palavra mesmo correndo, mas conscientizando o homem de uma coisa, que tudo isso que vem acontecendo no globo terra, tudo culpado foi o próprio homem. O diabo tinha a sua parcela de culpa. O primeiro casal, a primeira família também tiveram a sua parcela de culpa. Mas a culpa daquele primeiro casal, Jesus Cristo veio, desfez. O segundo Adão sem pecado cumpriu a lei para restituir à humanidade a sua comunhão, a sua pureza, o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quem vê Deus morre, mas nós se relacionamos com Ele.
nós temos comunhão com Ele, nós gozamos paz com Ele, porque renunciamos o pecado. Repudiamos o adultério, a mentira, o roubo. Essa fantasia que o diabo muitas vezes tem enganado o ser humano. Quando ele passa a amar as coisas deste mundo. Que o diabo começa a fantasiar, ele começa a ver as coisas do mundo. Ele fica preso. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, de modo algum pode agradar a Deus. E o fim daquele que ama este mundo, infelizmente, ele morre debaixo de um ônibus, ele morre privado de bala, ele morre esfaqueado, ele morre de câncer, ele perde a perna, porque são o quê? O resultado da sua escolha. Isso não quer dizer que um cristão, por ele ser uma nova criatura, não está sujeito também a morrer debaixo de um carro ou perder uma perna, não. Nós também estamos sujeitos a perder uma perna e morrer debaixo de um carro, porque isso faz parte da justiça de Deus. A nossa garantia é porque nós fomos absolvidos.